Ó, a mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou ontem a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. A Corte Eleitoral decidiu pela cassação do parlamentar no dia 16 de maio por unanimidade, por irregularidades, ao pedir exoneração do cargo de procurador da República enquanto ainda era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. No entendimento dos ministros, esses processos poderiam levar a punições. Eu vou abrir aspas aqui para Deltan Dallagnol depois da definição de ontem. Abro aspas aqui. Vou lutar até o fim pelos 345 mil eleitores, foi o que declarou Deltan Dallagnol. Continuo nas aspas. Não farei isso por um cargo ou mandato, mas por todas aquelas pessoas que saíram de suas casas com um título de eleitor na mão para depositar nas urnas o voto. Deixo a Câmara com a paz de quem honrou os seus eleitores. Não fui cassado por cometer crimes ou por aceitar triplex em troca de favores. Fui cassado pelo que fiz dentro do Ministério Público, por ousar colocar corruptos na cadeia. Quem assume de fato agora o mandato é o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Itamar Paim, PL aqui do Paraná. Isso também está num imbróglio, porque em tese o mandato seria do Podemos, mas como não tem votos no coeficiente ali, o mandato passaria para o PL. Então, Itamar Paim assume o mandato de deputado federal no lugar de Deltan Dallagnol. Isso ainda terá desdobramentos. Kim Rafael, começo com você para a gente ir para a derradeira. Olha, especificamente do que aconteceu com o Deltan Dallagnol, foi uma injustiça tremenda no nosso Brasil e a gente vê como está o nosso judiciário, uma militância desgraçada. Agora, o outro quesito principal que tem que ser ponderado aqui é a fala do Valdemar da Costa Neto, né? O condenado, né, pelo mensalão, que, pelo amor de Deus, né, falar uma coisa dessa, é óbvio que ele tem interesse na cadeira, já que o que vai assumir é do PL. Né? Agora virou contra Sérgio Moro, né, também, e o Deltan Dallagnol. Ele vai fazer também campanha contra o Sérgio Moro. Mas você elogiava ele há dias Elogiava atrás? Aonde? Quando que eu elogiei o Valdemar da Costa Neto? Quero ver você provar isso aí. Não tem. Eu vou procurar. Não tem, pode procurar. Não fala pode assim com o procurar. chefe, não, pode hein? procurar. Pode procurar. Pode procurar. Pode procurar. Continua. Mas que esse cara é um pilantra, é óbvio que é. Quem? Sempre foi. Quem? Valdemar da Costa Neto. Ô louco. Entendi. É isso. Descobriu agora. Mandar um alô ali pro Axel Rose que tá nos Eu vou acompanhando. procurar. Vamos lá. O Ângelo Rigon, Deltan Dallagnol agora não tem mais jeito, né? Pois é, Ele estava até votando, né? Ele foi uma vítima do próprio veneno, né? Porque ele estava naquele negócio, até meu blog entrou naquela campanha das 10 medidas contra a corrupção, e uma das medidas era essa, impedir que membros do Ministério Público fossem tratados como políticos, aquele que renuncia antes para não perder os direitos políticos, né? Ele foi vítima do próprio veneno. Mas eu acho que era aguardado, que estranhou provavelmente a rapidez, mas se ele fosse vereador de Maringá, estava aí até hoje. 17 anos pelo menos ia levar. Vamos lá, Pamela Bussolini, quero te ouvir, porque é o seguinte, Pamela. Figuras como a de Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro eram tidas até então, eu acho que muita gente ainda pensa assim, como baluartes do combate à corrupção. Gente da primeira linha no combate à corrupção. Não é disso que se trata, mas o Deltan está sendo vítima de algo, me parece, bastante estranho, ou não? Claro que é. Essa situação que o Rigon falou, porque ele foi punido porque renunciou, tal, ao Ministério Público para se candidatar, a gente já discutiu isso aqui nos limites, né, do técnico, né, da justiça, que ele não tinha esses processos, né, para renunciar, já estavam arquivados e eram sindicantes, então não eram processos administrativos. Então, pela regra, ele estaria ok sim, tanto é que a candidatura dele foi aprovada, né? Ele foi eleito e foi cassado, então por isso que é estranho. Agora, não só os eleitores dele ficam tristes, eu tenho certeza que as pessoas que prezam pela democracia também ficam, porque a gente está vendo que começa um movimento não só contra o Deltan, mas em vários estados, cassações de deputados estaduais que vão contra a oposição, então isso é muito preocupante. E
por último, Paulo, dizer o seguinte, que o que mais me chamou a atenção nessa questão da cassação aí pela Câmara, nessa confirmação, foi o Arthur Lira, né? Porque parecia que ele ia ser o alagoano, que ia tirar a peixeira ali da bainha e talvez se levantar um pouco contra esse autoritarismo que a gente está assistindo, esse atropelo do judiciário sobre o legislativo, mas aí já pegaram os processos dele ali, desarquivaram, botaram para andar. Gente, uma coerção assim do presidente da Câmara, clara, nítida, como a luz do dia, né? E daí ontem já pegaram e falaram assim, não, a gente vai votar aqui pelo arquivamento desses processos, e aí na sequência ele votou ali, confirmou a cassação do Dallagnol. Então assim, a gente recua e você também, Arthur. E foi isso que aconteceu ontem, bem horrível, né? A gente olha e fica assustado com o que está acontecendo no Brasil. O Agnaldo Vieira, o PL, que é o partido até então do ex-presidente Bolsonaro, ele tem uma ação contra o Moro, é nítido, que fazem carga aí pro candidato ao Senado do Paraná, me fugiu o nome agora. Quem votou nele? Como é o nome? Seu candidato ao Senado. Seu candidato ao Senado? Paulo Martins. E agora, o entendimento da votação do PL mudou com relação ao Dallagnol. Tá todo mundo pensando em mandato aqui? Ou o PL tá pensando em mandato? Ficar com mandato de senador, mais um mandato de deputado? O presidente do PL disse que gosta do Sérgio Moro, enfim, mas que foi apanhado com a pressão de membros do seu partido para que, no caso, o Paulo Martins assumisse lá na questão da vaga do Sérgio Moro. Teria nova eleição, né? 2 anos, né? 2 anos. Mas que, enfim. Mas não tem como, né? A situação do mérito da cassação da OTAN, gostando ou não do estilo dele, enfim, da ideologia, mas a cassação, o motivo, o mérito é vergonhoso, né? Porque é uma suposição, é antecedendo algo que poderia acontecer. Né? E ele não foi nem condenado nessas situações que envolviam o nome dele no Ministério Público. Então, a democracia é que perde nesse sentido. Independente se você gosta ou não, mas a democracia perde, até porque ele foi diplomado, esteve lá, estava trabalhando, votou em situações na Câmara Federal e é tirado, né? Independente até se teve 20 mil votos ou 300, mas essa coisa do TSE é vergonhosa, porque é o interesse, né? Então é uma vingança de não vamos derrubá-lo e conseguiram. Bom, Naman, quero te ouvir sobre o doutor Dallagnol, infelizmente ou felizmente para alguns, perdeu o mandato. O Agnaldo, Pâmela colocaram posições aqui de que foi uma questão, não tinha um julgamento, não tinha uma decisão sobre aquilo, foi feito sobre uma fantasia. Você pensa do mesmo jeito? Eu olho o seguinte aspecto. Primeiro que são quase 345 mil votos, né? As razões pelas quais ele está sendo cassado, do meu ponto de vista, vamos dizer assim, olhando pelo olhar da população, é um absurdo. Porque se a gente olhar para o Centrão, por exemplo, né, que é quem está governando o país no momento, você vai encontrar ali talvez 90% das pessoas lá não tem ficha limpa, né? Então é um absurdo esse tipo de cassação. Isso só revela essa falência das nossas instituições e isso me preocupa muito, porque no momento em que se toma uma decisão eleitoral, né, que impede o mandato de alguém que já foi eleito, foi aprovado a candidatura, se candidatou, foi eleito e agora, de repente, por uma razão aí jurídica, um detalhe jurídico ou alguma coisa dessa linha, se caça uma pessoa, eu considero isso um absurdo e eu confesso que isso gera uma certa desesperança em todos nós, no sentido da gente ter as instituições mais independentes, mais livres desses acordos espúrios da política que tem sido praticada no Brasil. E o Tacla Duran tá vindo por aí, o Moro que se curte, que é o próximo. Meu Deus, vai.